Boa noite, pessoal. Ser persista na noite. Ser persista. Tema: a vitória. Boa noite a todos. Estou só escrevendo o tema aqui para deixar fixado. A vitória da esperança sobre o medo. Calma aí, estou tentando fixar o comentário. Tudo bem com vocês? Estou tentando fixar o comentário aqui. Mas não estou conseguindo fixar o comentário. Agora acho que vai. Aí! Sejam todos vocês muito bem-vindos. Boa noite a todos vocês. Sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa mais um Ser Persista nessa noite. E eu quero bater um papo com você. Agora a gente fixou o comentário, vai ficar bem mais fácil. Pessoal, inclusive, então, em primeira mão, na segunda-feira que vem, nós devemos lançar o novo Magios 8 Extreme e com algumas novidades. A primeira delas é que o professor Rogério Greco passa a ministrar Direito Penal parte geral comigo, né? É a disciplina de Direito Penal comigo e com Michele Tonon, tá bom? Mas há outras novidades. Pois é, o Jailton fica pedindo para nas aulas que eu ministro colocarem o nome dele na legenda enquanto eu dou aula, mas isso é fake news, viu? Não é o Jailton. O Jailton não sabe direito penal, isso é fake news. Estão espalhando por aí. Agora, deixa eu conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre a vitória da esperança sobre o medo. Existem dois motores para a vida. Às vezes o medo é um freio, mas às vezes o medo é um acelerador. Mas o Extreme é ótimo, inclusive para quem está começando. Eu vou fazer depois uma live para explicar os cursos, sem dúvida, a Defensoria Goiás e BDF serve para São Paulo. Vou fazer uma live, pretendo fazer lá amanhã, uma live para tirar dúvidas sobre cursos, sobre novidades nos cursos para 2019, para tirar dúvida de todo mundo. Mas hoje eu vou me concentrar no Ser Persista, tá? A gente fala muito do medo, muito pouco da esperança, mas o medo, assim como a esperança, ele serve como um motor também, não só como um freio. Não fiz isso por medo. Mas você pode se lembrar de várias hipóteses em que você fez algo por medo. Então, por exemplo, é o medo de ser demitido que faz o sujeito trabalhar melhor. Por exemplo, então alguém diz a ele, se você não melhorar, você vai ser demitido. Então, ele, com medo de ser demitido, trabalha melhor. Por exemplo, só para você entender,
Então, às vezes na vida, o sujeito usa o medo como motor, como acelerador. E às vezes o indivíduo usa o medo como freio. E às vezes ele usa a esperança como freio ou como acelerador. Mas a esperança, via de regra, é um acelerador. O que eu quero trazer para você? É que você deve procurar não usar o medo como seu motor. Por quê? Veja você, e eu já vou trazer para os estudos, tá? Às vezes, o que leva uma pessoa a se casar com outra não é a esperança de um bom casamento, de uma vida melhor, mas é o quê? É o medo de ficar sozinha. Então, o medo fez com que ela tivesse uma atitude. Às vezes, a pessoa recebe uma oferta de trabalho. Não é o trabalho que ela quer. Mas o medo de ficar desempregado leva aquela pessoa a aceitar aquele trabalho. Então, você tem, às vezes, e muitas vezes, pessoas que são marcadas por uma vida decidida pelo medo. Pelo medo do desemprego, pelo medo da solidão, pelo medo da não aprovação e por aí vai. Concorda comigo que muitas vezes, o sujeito aí é levado, e essa é a hipótese, a decidir com base no medo? Sim. Eu acho que o medo, ele pode ser substituído por uma outra palavra que tem um significado muito melhor e muito maior, que é a prudência. Prudência é diferente de medo. Prudência é medir as consequências. Medo é ter medo, temor, aflição das consequências. Prudência é pesar os prós e os contras. Medo é só enxergar os contras. Mas existe uma forma de você ir estudar, por exemplo, você que está estudando. Algumas pessoas vão estudar por medo. Porque se não estudarem, outra pessoa vai estudar e vai ser aprovada. Outra, se a concorrência está ficando muito pesada. Então, se ela não estudar, simplesmente ela não será aprovada. Outras pessoas vão estudar porque sabe como é, né? Um dia a menos faz diferença, essa vida de concurso, cada vez a prova está ficando mais difícil. E ela vive de um terrorismo. E o terrorismo amedronta. E esse terrorismo é capaz de levá-la à sala de estudos, mas ele a leva à sala de estudos, mas tira dela a felicidade de estudar. O que eu quero trazer para você hoje? Eu quero trazer para você hoje um questionamento, que é: qual é o seu combustível? Pronto. Vamos usar uma expressão melhor do que motor. Qual é o combustível da sua vida? O que tem levado você a se movimentar? É o medo de nunca conseguir? É o medo da solidão? É o medo do desemprego? Ou é a esperança? Você estuda na esperança da aprovação? Você sai com alguém na esperança dessa pessoa ser uma pessoa que vai combinar com você e que vai dar certo?
Você aceita um trabalho, um emprego, na esperança de que aquilo vai ser bom para você, mesmo que não seja um emprego para a vida toda. Às vezes a pessoa está estudando para um concurso, estou estudando para o concurso da magistratura. Mas surgiu uma oportunidade como assessor, ou como analista, ou como técnico, ou como advogado, meio período em um escritório. Isso vai me ajudar a pagar as contas e a estudar. Nossa, então é uma esperança de um melhor conforto enquanto eu estudo que está me conduzindo até lá. Gente, o medo é como se fosse um combustível sujo que você coloca em si mesmo. Você pode caminhar, você pode correr, você pode fazer, você pode até chegar ao local que você deseja, mas por dentro você chega destruído, sujo, danificado, comprometido. Aquilo apodreceu o que havia de novo e de feliz dentro de você. Então, o seu combustível não pode ser o medo. O seu combustível deve ser a esperança. Então, quando você muda o seu combustível, você chega aos mesmos lugares, por vezes, que o medo te conduziria, mas chega de uma maneira feliz. Isso é muito claro entre pessoas que estudam. Como há pessoas que estudam de forma leve e como há pessoas que estudam de forma pesada. Hoje em dia há muitas salas de estudo, você provavelmente conhece várias, não sei se tem algumas. Você conhece pessoas na biblioteca, você conhece pessoas em diversos lugares, né? Entendi. E aí você consegue perceber claramente perfis distintos. Tem gente que é leve, que foi estudar, sentou, estudou 3 horas, aí saiu, foi tomar um café, você encontrou a pessoa tomando um café, conversou, até para falar de concurso, a pessoa tem esperança. Ela chega para você e fala, nossa, ano que vem vai ter prova demais, vai ser bom demais. Veja, a gente já tem TJ de São Paulo, deve sair TJ de Goiás, deve sair TJ da FT, deve sair TJ de não sei onde, saiu TJ da Bahia, que já é em janeiro, TJ... Fala, nossa, ano que vem é um ano de enormes oportunidades. Olha só essa pessoa. Ela fala, é muita vaga, eu só preciso de uma, estou estudando, tenho confiança, blá, blá, blá. Essa pessoa é completamente diferente de outra que está estudando para o mesmo concurso que você encontra no café e que diz para você, olha, nossa, está ficando difícil demais. Agora, orçamento, não sei o que, corte de gasto, não sei o que, os concursos estão abrindo com poucas vagas. Eles falam que vão abrir, mas até agora não abriu nada. Eu não estou achando que vai sair muita coisa, não. Acho que não vai ser pouca coisa. Está sendo mais, vai sair uns 2 e com 5 ou 10 vagas. Blá, 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 blá. Gente, preste atenção, as duas pessoas te influenciam, uma positivamente, outra negativamente. Uma traz o combustível da esperança, a outra traz o combustível do medo. E aí eu gostaria de perguntar a você, quem é você? Não quem é essa pessoa. Porque é muito fácil eu fazer a reflexão e você se recordar de pessoas que você conhece. E você dizer assim, não, minha tia é o combustível do medo, aquele primo é o combustível do medo, fulano de tal é o combustível da esperança, geralmente alguém mais distante, que você conhece menos. As pessoas mais próximas são meio combustível do medo. Tá, esqueça isso.
Esqueça, esqueça, esqueça. O que eu quero dizer para você é: e você? Você é a vitória da esperança sobre o medo? Ou é a vitória do medo sobre a esperança? Você é a vitória da esperança sobre o medo ou do medo sobre a esperança? Quem é você quando o assunto é concurso? Quem é você quando o assunto é o seu futuro? Como é que você enxerga o seu ano de 2019? Como é que você enxerga novembro e dezembro? Faltam 2 meses, falta ainda 1/6 deste ano para você viver. Como é que você enxerga isso? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Como estão os seus olhos? Os seus olhos são bons ou os seus olhos são trevas? Gente, se você estiver vivo daqui a 10 anos, quem vai viver você daqui a 10 anos é você mesmo. A única coisa que eu posso te garantir é que no futuro, se o futuro existir, você estará lá. E como é que você tem lidado com essa ideia de futuro? A Ana Patrícia Trajano diz assim: 2019 vou fazer muitas segundas fases, até chegar no cargo sonhado. Eu gostei dessa colocação porque me recordou de uma que eu mesmo fazia. É assim: a gente tem que ser otimista, tem que ser esperançoso, com base na realidade, já disse isso aqui. Então, para você que nunca passou numa primeira fase, eu sugiro que você tenha como meta, passar em 3 primeiras fases. Eu me refiro a concurso como magistratura, Ministério Público, Defensoria, Delegado. 3 primeiras fases, 3 a 4 no ano que vem. E passar em 2 ou 1 segundas fases no ano que vem. Que aí você já vai para a prova oral. Aí a prova oral vai ser em 2020, aí fica essa meta. E aí você passa. Mas coloque umas metas assim. Fala, não, olha, eu vou passar em 4 primeiras fases, vou passar em 2 segundas fases e vou para a prova oral então de 2 provas e aí eu pretendo passar em 2. É uma meta absolutamente factível. É factível. Mas para isso você tem que ter esperança. Como é que você está olhando o seu novembro e dezembro? Com esperança ou sem esperança? Como é que você está olhando a sua vida? Sendo sincero. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Os seus olhos são bons. Como é que você está vendo o seu amanhã? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Como é que você está vendo o seu amanhã? Como é que você está vendo a sua história de vida? Então hoje eu acabei de postar que o professor Rogério Greco vai ministrar direito penal comigo aqui no CPIURES e com a Michele Tonon.
E o post diz assim: em 2013 eu li o livro dele para magistratura, e li mesmo. Está ali, todo anotado, e eu vi o ano, 2013, foi o ano da magistratura, do concurso da magistratura. Em 2018, eu vou passar a dividir então a disciplina com ele, 5 anos depois. Deixa eu te dizer uma coisa. Pense em um professor que você admira, em processo civil, em processo penal, em direito constitucional, em direito tributário, em direito administrativo, em direito eleitoral, em direito penal, em direito tributário, em direito financeiro, previdenciário, ambiental, eleitoral, consumidor. Daqui a 5 anos, você pode estar dividindo turmas com ele, conversando sobre esses temas com ele. Como é que você vê a sua vida daqui a 5 anos? Existem vários campos dentro do direito, dentro desse campo de concurso público, para administrar disciplinas e para escrever livros, que tem ainda uma demanda gigantesca. E você pode ocupar esse espaço. Quantos juízes você admira, promotores você admira, defensores você admira, delegados você admira? Eu quero te dizer que daqui a 2 anos, você, ou daqui a 1 ano, você pode estar chamando essas pessoas de colegas, discutindo casos com eles, vendo o que fazer com eles, porque isso surge, essas dúvidas práticas surgem. De repente você liga para um colega que foi seu examinador de banca e diz: olha, eu estou com um negócio aqui, está acontecendo isso e isso, o que você acha? Pega uma opinião. O sujeito vai fazer júri, um promotor conversa com o outro sobre o caso, pega opinião. Então você começa a perceber, e esse é o espírito, que há esperança, que há um movimento, que há um mover. Mas para isso é preciso que a sua vida seja guiada pela esperança, pela fé, pela certeza daquilo que ainda não se vê. A melhor forma de prever o futuro é planejar. Então, eu quero concluir essa live dizendo para você o seguinte: há uma palavra bíblica que diz: o homem faz muitos planos, o Senhor guia os seus passos, que é assim: você vai fazer muitos planos hoje e o que vai acontecer no fim das contas é o que Deus quer, mas esses seus muitos planos hoje vão te guiar para aquilo que Deus quer. Então sonhe muito alto. Um abraço, Irvani. Sonhe muito alto e de uma forma esperançosa passe a enxergar a sua vida. Seja o realista mais otimista que você conhece. Vai dar certo. Já deu certo. Por quê? Porque vouloir c'est pouvoir, dirão os franceses. Porque querer é poder. Então, que vivamos a vitória da esperança sobre o medo. Muitíssimo obrigado, uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau, gente.